Boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo para o meu canal História com o Professor Gleidson. Hoje eu vim falar desse livro, né, Cidadania no Brasil, um longo caminho. Esse livro ele é do José Murilo de Carvalho, que é um autor aí, né, que trabalha com a historiografia brasileira, com a Constituição da Cidadania. O José Murilo de Carvalho, assim, só para a gente aqui iniciar o debate sobre ele é PhD pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fora outros trabalhos que ele tem como pesquisador, também é autor dos livros Os Bestializados, A Formação das Almas, Pontos e Bordados, Escritos de História e Política, né? E de Cidadania no Brasil, Um Longo Caminho. São trabalhos assim, muito bons para a gente entender, né, do ponto de vista histórico, como que foi a formação da cidadania no Brasil. Eu também assim, sugiro, esse aqui já é uma coletânea de vários textos ali, né, do Jaime e da Carla Bazenci-Pinsky, que são pai e filho, né, pai e filha, na verdade, e aqui também trabalha com a história da cidadania, mas em termos mundiais, que o nome do livro é História da Cidadania, né? Ele trabalha desde a formação do conceito de cidadania na Grécia, no período hebraico. O Jaime Pinsky, eu já citei ele aqui no canal em outro vídeo. Ele é um historiador aí, judaico brasileiro, que trabalha com a perspectiva histórica na antiguidade. Ele trabalha esses conceitos. Bom, hoje eu não vou falar deste livro. Esse livro está aqui estrategicamente, mas vou falar desse, né? Cidadania no Brasil, Longo Caminho. É um livro muito bom, trabalhei com ele também na minha formação, na graduação. Ele tem um recorte temporal que começa em 1822, então desde a proclamação da independência até 1930, num primeiro momento, né? Esse livro ele é dividido em várias partes e depois ele vai trabalhar de 1930 até os dias de hoje. Ele divide em dois períodos, basicamente, a sua pesquisa aí. E é interessante que ele coloca aqui na narrativa do livro vários pontos, né, da formação da cidadania. Então ele começa primeiro falando de uma herança sociocultural que a gente tem, que é a minha ideia hoje, na verdade, apresentar o que ele apronta como essa herança, como que é essa ideia. Ele fala que desde 1500 até 1822, né, o Brasil ele foi colônia, né? Isso é fato, não é que ele diz. Ele inicia ali a narrativa e aí ele vai pôr alguns aspectos, uma herança cultural que o brasileiro vai ter desse período e que vai, de certa forma, impedir um pouco da constituição de uma cidadania imediata. Por isso que o nome do livro, né, o título já é bem sugestivo, é Cidadania no Brasil, um longo caminho. Então esse caminho está sendo percorrido, segundo aí o José Murilo de Carvalho. E é muito interessante ressaltar isso. Quando a gente observa aí a narrativa dele, você vai ver que ele aponta, e é através de documentos, gente, lembrando que todo o trabalho do historiador é baseado em documentos, aqui ele apresenta de onde que ele tirou, tá? Porque o livro historiográfico, ele tem essa parte legal do cara mostrar as fontes, citar elas, falar como que foi a interpretação dessas fontes, que é bem legal. O José Murilo de Carvalho ele trabalha com dois tipos de documentos, basicamente, que seriam documentos oficiais, né? Então ele trabalha também com processos, com cartas de alforria, e ele também trabalha com literatura, né? Então ele também usa a literatura aí como uma ferramenta para ajudar ele aí, né? Então, assim, eu acho muito legal a narrativa dele. E o bacana é que ele mostra ali essa herança cultural, ele vai apresentando os pontos, né? Então ele cita como principais aí a gente ter herdado com o fim da colonização, né, com a proclamação da independência lá em 1822, a gente ter herdado aí uma cultura escravocrata, uma economia baseada numa monocultura. Apresenta o aspecto de, num primeiro momento, o Brasil ser visto ali pelos colonizadores apenas como um empreendimento com a única e exclusiva finalidade de gerar um lucro, né? Então é muito interessante o texto dele nesse sentido. E depois ele inicia então o período em 1822.
E aí a gente vai percorrer ali falando da limitação dos direitos, por exemplo, dos negros e de outros indígenas, pessoas pobres que não tinham direitos reconhecidos nesse período, né? Então as pessoas acabavam delimitando, né, a cidadania a partir dessas relações de poder que eram típicas da colônia, né? Então a gente tem que entender que essa herança ela afeta esse período aí de transição de colônia para um país independente, para um império, né, que é o império ali no primeiro momento, no primeiro reinado. E o que acontece? Através dessa herança sociocultural, o Brasil não se desenvolve, por exemplo, politicamente, né? E aí a gente tem que lembrar, assim, sempre válido ressaltar que cidadania é composto por direitos civis, né, primeiramente, direitos políticos e direitos sociais. Então a gente já tem uma falha na participação política da maioria da população, tanto ali no antigo, no Império, primeiro e segundo reinado, quanto ali na República Velha. Você tem uma limitação da participação política. Na República Velha, inclusive, a gente vai chamar ela de República Oligárquica, República do Café com Leite. Para quem não sabe o que significa a palavra oligarquia, ela vem do grego, né, que significa basicamente governo de poucos, né? Então, seria uma pequena parte realmente da sociedade brasileira que domina a política. No Império, a gente tem uma série de relações de poder baseada ainda no sistema feudal, que a gente ainda pode, né, ressaltar uma característica absolutista no Império, que foi a criação lá no segundo reinado do poder moderador, que só poderia ser exercido pelo próprio imperador. Então, olha, gente, isso é absolutismo. Na prática, o Congresso decidia determinada coisa, tinha os 3 poderes. Então tá, né? O poder executivo vai executar o que o legislativo votar e tal. O legislativo vota. O executivo, não, beleza, a gente vai sancionar aí tudo, vai correr tudo, beleza. Aí chega o imperador, não gostei. Não gostei. Não é legal. Tá, então o que adiantou votar lá no Congresso? Certo? Então, assim, é uma característica absolutista. De onde que a gente herda isso? De Portugal, tá? Então, Portugal tem essa característica. E vai se refletir aqui no tempo, por exemplo, que ele vai passar aqui de 1808 a 1822. Vai refletir toda aquela relação de poder monárquico, né, e absolutista ali do período, tá? Então o que acontece? A partir disso ele começa a explorar o próprio período, né? Eu acho bastante interessante isso, localizar ali qual que é a sua análise. Eu acho a análise dele também nesse sentido muito boa, porque ele apresenta ali as referências em quais relações de poder você vai ver aí que há uma delimitação, né, do que seria cidadania, o entendido como a Constituição do direito. Bom, acho bacana essa primeira parte. Ele vai avançando, né? Então ele fala ali do fim da escravidão, que apesar de ter constituído ali um direito civil, que é um direito individual, na verdade, então a cidadania é toda baseada também em direitos universais, né? Que seria a primeira conotação ali apresentada lá no Iluminismo, os direitos naturais, individuais, que todo homem tem. Um dos principais, primordial, é a liberdade, né? Então, inclusive, o direito à liberdade ele influencia o lema de várias revoluções. A dos Estados Unidos, né? A liberdade, igualdade, busca pela felicidade. A da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, que aí depois vai ser apropriado por outros grupos. Então, assim, nesse sentido, o negro, por exemplo, no Brasil, conquista lá sua liberdade com o fim da escravidão, 1889, né? A Princesa Isabel assina a Lei Áurea, né? Então ali libertando os escravos, toda aquela benevolência que é passada aí pelo ensino e tal. Mas na prática, o negro não constituiu de fato a sua cidadania, ele constituiu o direito à liberdade. Entretanto, os direitos sociais, por exemplo, não são constituídos para o negro. O negro ele não ganha direitos sociais, ele não tem direito à habitação. Então a gente vai ter aí um reflexo no surgimento das favelas, o caso do Rio de Janeiro, né? Os negros estavam ali no centro do Rio,
né? Havia-se uma proposta do Rio se tornar uma cidade muito bonita, né? De mudar a cara do Rio de Janeiro, e aquela população negra de ex-escravos não caía muito bem para a paisagem dessa cidade. Então vai-se haver uma reforma no Rio de Janeiro, vai acabar com os cortiços, tirar toda a população negra, né? Então a população negra, como alternativa, vai procurar lugares afastados, vai começar a habitar lá, construir os primeiros barracos. Com o passar do tempo, a gente tem uma evolução disso, né? Com o passar do tempo, a gente tem uma transformação desse conceito também. Então existem favelas que têm uma origem com o fim da escravidão, existem favelas que vão surgir no século XX, no século XXI, né? Então tem-se uma transformação, uma expansão dos acontecimentos, dos surgimentos, né, das favelas, da transformação urbana, mas tem uma raiz histórica no surgimento das favelas, isso é inegável. Outra questão que o negro vai ficar condicionado, que é ressaltado, é a questão do trabalho. O negro vai ser criminalizado. Então, assim, vai ficar muito difícil para ele se manter, ter um trabalho, né? E aí, o que acontece, gente, ali já no período? O negro, ele cria uma cicatriz, né? Um estigma social. Ele apresenta com esse conceito aqui no livro, José Murilo de Carvalho, estigma social. Então, assim, para passar aqui para vocês, eu fui pensar, olha, qual que é uma palavra mais aproximada, um sinônimo que seria mais de fácil compreensão. Qual sinônimo foi? Cicatriz. Então, uma marca, algo que vai marcar historicamente essa população. Então, inclusive, galera, isso levanta o debate para cotas, porque a gente está falando que há uma marca social deixada pela escravidão, tá? Então, se ele apresenta esse ponto de vista, tem gente que defende que não, respeito isso, tá? Mas apresentem argumentos muito bons para negar, tá? Porque senão soa como revisionismo, né? Você tem como negar a escravidão? Obviamente que não. Então há uma marca, mesmo que ela seja, digamos, não tão profunda, né? Tem muita gente que questiona isso, no caso a Grande Senzala, por exemplo, que é um outro livro da historiografia, falando sobre propriamente a relação da escravidão. O Caio Prado Júnior, não, me desculpa, gente, o Gilberto Freire é autor do livro Casa Grande Senzala, mas o Caio Prado Júnior, que é ali um sociólogo da Escola Paulista, ao analisar a obra de Gilberto Freire, vai dizer o seguinte: olha, a escravidão no Brasil foi mais branda, um pouco mais suave do que nos Estados Unidos, do que na América Francesa e tal, ou até mesmo na América Espanhola, apesar que a América Espanhola, a maior prática de escravidão é com indígenas, né? Mas ele vai apresentar esse ponto de vista aí, que é um pouco diferenciado. Você pode, né? Eu não nego o direito de refutar uma tese histórica, né? O José Murilo de Carvalho, quando ele publica isso aqui, ele está sujeito a vários questionamentos. Porém, me apresente um autor, né, que refute de tal forma José Murilo de Carvalho nesse ponto. Então, assim como ele, eu acredito, né, do ponto de vista dele aqui, que realmente há um estigma social relacionado à escravidão. Pessoal, se você gostou do vídeo, se você quiser comentar alguma coisa sobre política de cotas, né, porque é uma garantia de um direito da cidadania, que para o negro foi negado muito tempo e para o branco não. Daí a ideia do surgimento de cotas, e tem todo um debate sobre isso. Se você quiser aí, deixa nos comentários, né? Me segue lá, me adiciona lá no Facebook, me segue lá no Twitter, @GleitsonSilva, tá? Deixa um recado aí, a gente faz um vídeo comentando sobre isso aí, o que eu acho, né? E você expõe sua opinião aí, que o canal é aberto, tá? Valeu aí, galera. Vamos valorizar sempre os seus professores. Gente, eu vou aproveitar só mais uns segundos, porque como eu fiz um vídeo anterior mostrando algumas coisas, hoje eu trouxe aqui um livro que eu acho muito legal, né? É o Exterminador do Futuro, tá? Então, Exterminador do Futuro, tá? Muito legal mesmo. É basicamente o roteiro de Exterminador do Futuro do James Cameron, né? É bem legal, é bem fiel mesmo ao roteiro. E olha que legal, que capa dura, gente, emborrachado.
desenho, frente e verso. Isso aqui também é um xodózinho do papai, queria dividir isso aí com vocês.